Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de Liderança News, aqui no canal do professor Teane Silva, nessa quarta-feira, dia 8 de dezembro. Estamos aqui ao vivo novamente para trazer mais uma jornada de conteúdo para vocês. E, claro, né, nessa quarta-feira volta tudo ao normal, tudo à sua rotina, Roberta Assis, devidamente posicionada na sua cadeira, aqui prontinha para falar com todos vocês aí no Liderança News. Roberta Assis tirou uns dias de férias, né, Roberto? Foi tudo bem? Boa noite. E bom retorno. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Realmente foi uma semaninha aí de férias, né, para recarregar as energias. E estamos aí para passar hoje mais conhecimento para vocês. Né, estava em uma outra cidade quente, né, que eu moro em Ribeirão Preto, né, estava aí na Bahia, né, uma semaninha, mas trazendo hoje aqui muito conhecimento, né, Wagner, trazendo também aí um método para duplicar potenciais. Então, hoje nós vamos passar para vocês um método, como fazer isso, né, como duplicar um potencial na sua empresa, seja você líder, seja você que trabalha aí com a sua equipe. Então, estou aqui, né, especialmente com o Wagner, meu amigo aí de toda quarta-feira, para passar isso para vocês. E boa noite a todos que estão entrando, viu, Wagner? Olha, estamos aqui, né, com o Wagner Araújo, com Edmar Silva Izelli, Adriana Liberato, o William César de Paula, de Santa Rita do Passa Quatro, Eduardo Ramos, que é professor do Ibragesp. Boa noite a todos. Marcelo Castro, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Podem aí colocando de onde vocês estão falando. Não esqueçam de clicar aí, né, de curtir o nosso canal, de clicar no sininho, para que vocês recebam o convite das próximas quartas-feiras, porque tem muito conteúdo. Nós vamos ter um programa especial, né, Wagner? Não sei se você quer falar alguma coisa também, mas a gente vai ter um programa especial aí chegando perto do Natal, depois do Ano Novo, e queremos todos aqui conosco. É isso aí, Roberta. Nós estamos preparando, né, uma surpresa para o pessoal. Terão novidades aí. Não percam as próximas semanas do Liderança News. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, Roberta, eu estava aqui olhando, né? A gente até é legal já avisar para esse pessoal que quem chegou primeiro bebe água mais fresca na fonte, né? Então, o pessoal chegou primeiro já vai receber a informação. Todo esse pessoal que está aqui conosco, que você apresentou agora, né? Semana que vem, no Liderança News, nós vamos mudar de etapa, né? Nós já passamos por 2 etapas até agora, nós vamos para a 3ª etapa, Roberta. E qual que é o interessante? Para fechar essa 2ª etapa, a gente escolheu hoje esse tema, que é método para duplicação, onde nós vamos entregar um passo a passo para vocês, organizado, testado e aprovado pelo Wagner e pela Roberta Assis, já aplicado inúmeras vezes, né, Roberta, nas equipes que a gente desenvolveu, que a gente trabalhou ao longo desse tempo, e a gente tem certeza absoluta que dá certo. Então, enquanto a gente dá os recadinhos, já corre aí, pega uma caneta e um papel para você anotar esse passo a passo, porque isso vai servir de diretriz para o resto da sua jornada profissional em liderança. Tá? Claro que aí você vai aperfeiçoando com o tempo, mas você vai ter uma base incrível para você trabalhar. É isso, né, Roberto? É isso aí, né? Então, pessoal, não esqueçam, né? Pega uma caneta, um bloquinho aí, para anotar todos os passos que nós vamos falar para vocês desse método. Eu e o Wagner já aplicamos aí em diversas empresas, então é um método aí comprovado, tá? Para desenvolver, para multiplicar o potencial. Quantos de vocês, às vezes, estão passando aí por alguns problemas, né? E falam, nossa, eu quero tanto pegar exatamente aqui, a pessoa que tem um potencial maior e desenvolver isso nos outros, né? E como que é feito isso? Como que os líderes podem multiplicar o potencial?
né, Wagner? Isso, né? Tem que vir só do líder ou também nós precisamos da cooperação da equipe com o líder? O que você acha? É um ótimo conjunto, né, Roberto? Eu estou olhando aqui, ó, na tela, estou com a tela aberta aqui, da programação do Liderança News. E olha só que interessante, a gente começou falando sobre os primeiros passos da liderança, só para o pessoal se sintonizar de onde a gente começou, né, Roberta? Os primeiros passos, quem é o líder, para quem que o líder trabalha, por que ele trabalha. Depois a gente falou de liderança na prática, como ter seu trabalho percebido e valorizado. Foi a primeira etapa do Liderança News. Na segunda, a gente veio falando de estilos de liderança. Então, a gente falou de estilo de liderança, perfil comportamental, das diferentes gerações, né, de como liderar diferentes gerações e as habilidades do novo líder. Na terceira etapa, nós estamos indo para a quarta etapa. Sim. Eu pulei uma. Na terceira etapa, nós falamos de formação e desenvolvimento de equipes, das bases para desenvolver um bom trabalho, formar novos líderes, e chegamos agora no último tema da formação e desenvolvimento de equipes, que é a duplicação. E um método nada mais é do que uma sequência de estudos, de observações e práticas. Na verdade, é assim que se constrói um modelo científico, né? Você estuda, observa, aplica, né? E nisso gera um ciclo de aprendizados, de resultados, né? Com o passar do tempo, você tem uma metodologia para seguir. E é essa a proposta de hoje do programa Liderança News, entregar para vocês uma metodologia para que possa amparar, dar base e sustentação para o trabalho de vocês daqui para frente em cargos de liderança ou para aqueles que estão em preparação para esses cargos de liderança. Depois a gente vai mudar de etapa, nós vamos acessar um grande tema que é a visão empresarial. Então vamos fechar com chave de ouro essa terceira etapa do Liderança News. Pessoal, não esquece de dar o like, deixar o seu likezinho aí para a gente entender se o conteúdo está sendo legal e agradável para vocês, estão gostando. Também se inscrevam no canal, compartilhem os conteúdos, compartilhem as transmissões do Liderança News, porque isso ajuda bastante a gente continuar o trabalho aqui, continuar as pesquisas, os estudos, os desenvolvimentos, porque dá trabalho, né? Fazer um programa assim, né? Preparar os conteúdos, estudar, procurar as novidades e trazer para vocês. Então, essa é uma forma de você retribuir, né, esse trabalho que a gente tem feito com tanto carinho aí para vocês. Roberta Assis? Sim. Vamos lá? Chegou mais o Anderson Santos, chegou a Camila Lima também, chegou o Douglas Carreteiro lá de Campinas, o Marcelo Pano está aqui, boa noite, Marcelo. Érica Lana também está aqui, boa noite para todos, obrigado por vocês estarem aí assistindo e acompanhando o Liderança News. Roberta, acho que está na hora, né, da gente começar. Vamos começar. Roberta, a gente estava conversando um pouquinho sobre esse tema, né? Organizamos todas as informações. Você quer começar? Passar o primeiro passo? Sim. O primeiro passo, o pessoal que já pegou a caneta, já está prontinho para anotar, então anota aí, pessoal, é muito importante. Primeiro passo da metodologia que a Roberta Assis e o Wagner vai entregar para você a partir de agora. Vamos lá, Roberta. Então, vamos lá, pessoal. Não percam nada, anotem e coloquem em prática, tá? Exatamente esse programa é para trazer as práticas de liderança para que vocês apliquem e verifiquem realmente o resultado nas empresas. Então, primeira coisa, né? Um método para multiplicar potenciais, tá? Vamos pensar o quê? O perfil de cada pessoa da sua equipe, tá? Será que você, como gestor, como líder, conhece o perfil de cada pessoa da sua equipe? Ou será que você está tão preocupado com todos os problemas do dia a dia que você nem está enxergando as pessoas que trabalham com você? Né? É como se passasse despercebido, né? Então, assim, você enxerga as atividades, as funções pelo qual você é cobrado, mas você não enxerga as pessoas que trabalham. Então, o primeiro passo, né, para aplicar esse método e multiplicar um potencial é você conhecer o perfil de cada pessoa da equipe. Desde aquela pessoa que pode ser um pouco mais enérgica, né,
até aquela pessoa mais quietinha, né, que fica mais no canto dela. Como que você pode multiplicar um potencial? Então, eu vou falar aqui, né, o primeiro passo, que é o quê? Vamos ver os estados de poder que essas pessoas estão. Então, nós tivemos um programa que nós falamos nesse estado de poder, mas nós vamos passar aqui um método para que vocês comecem a seguir, tá? E aplicar isso realmente. Então, para que eu conheça o perfil das pessoas, eu tenho que analisar alguns estados de poder dessas pessoas. Então, primeiro estado de poder de controlador. O que é um estado de poder de controle? É aquela pessoa que ela quer controlar tudo, que ela segura tudo. Isso pode estar acontecendo com você, líder, ou também com algumas pessoas da sua equipe. Aquela pessoa na sua equipe que ela realmente, só ela quer resolver e ela não compartilha com os outros. Ela tem bastante conhecimento, isso é muito bom, nós precisamos ter conhecimento, só que ela não divide, ela não treina as outras pessoas, ela não ajuda o seu colega de equipe, ela guarda tudo com ela. Então, a partir do momento em que eu identifico, tanto no líder ou na equipe, alguém com estado de poder de controle, para eu multiplicar esse potencial, porque realmente essa pessoa que controla, ela pode ter muito conhecimento, mas ela segura, para que ela comece a delegar isso, multiplicar isso, o que nós podemos fazer com o estado de poder controle? É mostrar no qual que nós valorizamos essa pessoa que é controladora, que nós entendemos o tanto que ela sabe, as responsabilidades que ela tem, mas apoiá-la no sentido que, olha, eu sei que você trabalha muito bem, que você está sobrecarregado de várias funções, você faz super bem, mas eu quero poder te ajudar, eu quero poder compartilhar com você disso e ajudar no que você está precisando. Então, gente, para multiplicar todo esse conhecimento, com um controlador você mostra apoio, mostra que não é errado ele pedir ajuda, porque o controlador tem medo de pedir ajuda, tá? E, ao mesmo tempo, você não está indo de frente com ele. Se você bater de frente com uma pessoa controladora, o que vai acontecer? Aí que ela não vai soltar nada, tá? Então, mostre que você elogia essa pessoa, apoie, mas fala, eu sei o tanto que você está trabalhando e o quanto que isso realmente está te deixando até nervoso com tanta coisa. Eu posso te ajudar? Então, tem maneiras de falar isso, tem maneiras de você lidar com o poder de controle. Então, primeiro, o poder controlador. O controlador, ele é inseguro, ele tem medo de perder o controle do que ele faz, porque ele tem medo de alguém pegar o lugar dele. Então, para você conquistar uma pessoa controladora, mostra que você não vai pegar o lugar dela, que você só está apoiando essa pessoa para ajudá-la a multiplicar esse conhecimento. Não é verdade, Wagner? Exato. Roberta, eu estava te ouvindo falar aqui e estou pensando assim, quanto que eu pago para a Roberta me ensinar isso? Né? Quanto que as pessoas pagam para a Roberta Assis, lá nos seus treinamentos, nas suas consultorias, né? Entregar esse conteúdo, ensinar isso, né? E aqui vocês estão tendo essa oportunidade de ter na mão tudo muito organizado, tudo muito bem definido para que vocês só apliquem amanhã. É só anotar, compreender como é que isso funciona e aplicar amanhã. E é muito importante, pessoal, porque nenhum trabalho é tão bom, suficientemente bom, se ele não puder ser duplicado. Principalmente quando a gente fala de liderança. Eu posso ser o líder mais fantástico do planeta, mas se eu não consigo usar esse conhecimento, essas estratégias e essas técnicas para formar novos líderes, além de usar para o meu próprio trabalho, ajudar a formar novos líderes também com essa base, com essas possibilidades, o trabalho não está realizado. O trabalho de um bom líder se concretiza quando você lidera, quando você faz as coisas acontecerem, quando você abre novos caminhos, abre oportunidade, forma outros líderes que vão dar continuidade para o seu legado. E que vão, através disso,
construir o legado deles para as equipes que eles vão coordenar, interagir, liderar mais à frente. Então, por isso que a gente trouxe isso para vocês hoje, para que o trabalho, esse ciclo, ele fique completo. Com os conteúdos que foram entregues aqui pela Roberta, por mim, vocês têm uma capacidade gigantesca de atuação já, muito diferenciada já em termos de mercado. E agora, você, organizadamente, como a gente está preparando aqui, como a gente preparou para vocês, você tem condições de treinar sua equipe com essas bases e preparar as lideranças que vão seguir após você para trabalharem na mesma linha, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu estilo, mas usando isso como bases para estruturar um trabalho de muito resultado. Foi por isso que nós preparamos para vocês, dessa forma, esse conteúdo. Então, foi perfeito, né, Roberta, a sua abordagem. É um trabalho totalmente estratégico, totalmente planejado, né, e que já foi uma grande vantagem, né, Roberta? Uma grande vantagem. Você já treinou centenas de pessoas que eu sei, sim. Eu já treinei outras centenas de pessoas, né, para não dizer milhares, né, porque nas minhas contas, meio por alto, né, já passaram mais de 5.000 profissionais nos treinamentos que eu já tive a oportunidade de participar. E a Roberta já também, centenas ou milhares de outras pessoas também. Até porque a internet nos ajuda, né, Roberta? Então, você tá muito bem amparado em termos de conteúdo, você pode acreditar. Roberta, mais um? Vamos lá. Bom, falar boa noite, o pessoal está entrando aqui, né? Adriana Liberato, Luiz Fidelis, Antônio Gomes, Fábio Chico, Celso, Marcos Gomes, Lênia Aguiar, Manuel Pedroso, Selma. É um prazer, pessoal. Tem muita gente entrando aí, Wagner. Bom, vamos lá. Marcelo, pessoal... também. Marcelo esteve aqui, Roberto, nas suas férias. Semana passada, o Marcelo Pires esteve aqui conosco e abrilhantou muito o Liderança News na última quarta-feira, viu, Marcelo? Obrigado por estar participando mais uma vez aí. Ótimo. Bom, vamos lá. Então, mais um passo aí. Eu falei do estado de poder de controle. Qual outro estado de poder que também existe e que nós temos que identificar, ou no líder ou no pessoal da minha equipe? Nós podemos ter alguém que está no estado de poder de vítima. O que é o estado de poder de vítima? É aquela pessoa que ela não acredita no potencial dela. Então, como ela não acredita, né, ela começa a falar que ela não vai conseguir desempenhar aquela atividade, que ela não dá conta. Então, você passa uma atividade nova para ela, ela fala, eu não vou conseguir, você vai ter que aprender um novo sistema, eu não vou conseguir mexer com o computador. Então, é aquela pessoa que está sempre sem acreditar no potencial dela, tá? Essa pessoa, para você multiplicar um potencial, para você desenvolvê-la, é importante você dar para ela autonomia. Como que você vai fazer isso? Você vai chegar numa pessoa que está agindo assim e vai mostrar que você acredita nela. Então, você vai chegar e falar, olha, eu não consigo fazer isso. Eu tenho certeza que você consegue. Eu acredito no seu potencial. Se você precisar de alguma ajuda que eu te explique novamente, eu explico, mas pode ter certeza que você vai conseguir. Essa pessoa, ela precisa que acreditem que ela consegue resolver sozinha. Uma pessoa que está no estado de poder de vítima, ela pode ter ouvido muitas vezes na vida dela do que ela não ia conseguir. Ou ela foi super protegida e não deixavam ela fazer as coisas sozinha. Então, ela fica insegura, eu acho que eu não consigo. Então, no estado de poder vítima, dê autonomia e dê apoio, mostrando que você tem certeza que ela vai conseguir se desenvolver. Isso eu já fiz em diversas empresas, e eu já verifiquei várias pessoas que estavam travadas nesse estado de poder vítima e que começaram a se desenvolver e a mostrar um trabalho, Wagner, muito bem feito. E que chegaram em mim e falaram, nossa, bastou você mostrar que acreditava em mim, que eu comecei a ver o quanto eu era capaz de desenvolver aquilo. E essa pessoa começou a desenvolver cada vez mais, tá? Então, são pequenas atitudes que às vezes você pode achar pequena, mas que não, é essencial. Isso são gatilhos, gente. Isso que eu tô falando para vocês
chama-se psicologia da liderança. São gatilhos que você incentiva na pessoa, que você desperta nessa pessoa e ela consegue se desenvolver, tá? Então, segundo estado de poder, vítima. Aí nós temos outro estado de poder. Nós temos um estado de poder de o quê? Destruição, tá? O que é o estado de poder de destruição? É aquela pessoa que ela não acredita nela, mas ela também não acredita na empresa, tá? Para ela tudo está ruim. Pode acontecer qualquer coisa boa, ela não está enxergando. Uma pessoa que está no estado de poder de destruição, gente, ela pode estar, inclusive, tá? Até com depressão. Então, nós temos que ter cuidado com uma pessoa assim. Não é a empresa verificar que a pessoa está desanimada e ir lá, né, Wagner, e simplesmente falar, não, ela não produz, ela reclama de tudo, eu vou mandar ela embora. Não, tá? O líder, ele multiplica potencial quando ele desenvolve as pessoas. E quando é destruição, como que você vai ajudar essa pessoa? Mostrando todos os pontos positivos que existem nela e que existem na empresa. Então, enumere os pontos positivos e as qualidades que essa pessoa tem, porque ela não está enxergando as qualidades nela. Enumere as qualidades e as coisas boas que a empresa está desenvolvendo e mostre isso para ela. Mas mostre de uma maneira prática mesmo. Por quê? Porque a pessoa está realmente só enxergando o lado ruim, né? Aqui a Lucicleide aqui falou para mim aqui, ó, também já tive essa experiência, Roberta. Então, quer dizer, olha que legal, né, Wagner? É um método comprovado, né? Conforme a Lucicleide falou, que ela já teve a experiência de trabalhar com pessoas assim, de aplicar o método, né, de desenvolvimento das personalidades e ver o resultado, tá? E não é, conforme o Ted falou aqui, não é empurrar, e sim apoiar e desenvolver. Eu falo que a maior satisfação minha como profissional de RH é o quê? É pegar um desafio desse e ver essa pessoa se desenvolver, ver essa pessoa ficar a cada dia melhor, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Então, como que eu faço? Mostre as coisas positivas dela e as coisas positivas da empresa. Esse é o terceiro estado de poder para que eu multiplique o potencial. E o líder também pode estar desse jeito, tá? Então, se eu sou líder, eu estou me identificando nesse estado de poder, eu também já vou começando a verificar o que eu preciso melhorar, tá? E o quarto estado de poder já é o estado de poder de cooperação, tá? O estado de poder de cooperação já é aquele líder que ele já está desenvolvendo a equipe, que ele já está vendo os lados, os pontos positivos e negativos dele também está melhorando, tá? Então, ele já está desenvolvendo tanto a equipe quanto ele. Então, o estado de poder melhor, é óbvio, é o estado de poder de cooperação. E muitas pessoas, Wagner, falam o quê? Ah, mas acontece que eu, às vezes, me identifico com um estado de poder num dia, depois no outro eu já estou em outro estado de poder. Realmente isso pode acontecer. Contanto que você vai equilibrando e desenvolvendo, tanto em você líder, quanto em você, quanto na equipe, tá? Então, esses são os 4 estados de poder. E a Lucicleide aqui colocando bastante coisa pra gente, viu, Wagner? Ó, olha o pulo do gato aí. Você acabou de resolver 80% dos nossos problemas, Roberta. Gratidão. Gratidão é nossa, né, Wagner? Da participação de todos aqui. E é isso que é gostoso. Esse programa, gente, não existiria sem vocês, sem a participação de vocês, né? Eu e o Wagner estamos aqui para passar conhecimento, mas vocês estão nos passando mais conhecimento ainda, né? Então, é uma troca e isso é muito gostoso, né, Wagner? Ô, Roberta, e como eu gostaria de conhecer tudo isso 20 anos atrás, quando eu comecei a liderar minha primeira equipe, eu lembro até hoje, a primeira equipe que eu liderei, como eu gostaria de ter assistido Liderança News naquela época, e faria total diferença na minha jornada como líder, né? Nossa, como a Lucicleide falou aqui, diminuiria talvez a 200% dos problemas que eu tive lá no início. Mas, Roberta, então, muito interessante isso que você está apresentando. Nós já tivemos um programa onde falamos disso,
Mas agora, o que nós estamos entregando para vocês? Um método para que vocês desenvolvam novas lideranças a partir de vocês. Preparem os novos líderes. Amanhã surgirão oportunidades que vocês vão precisar ocupar pela própria demanda do trabalho. Alguém vai convidar vocês para trabalhar numa outra empresa, alguém vai convidar vocês para assumir um novo cargo, e o pior que possa acontecer, que pode acontecer, é de repente, sua chefia, sua diretoria olhar para você, ou você ter que sair da empresa, e a gerência também falar assim, cara, e aí, me ajuda, quem que é o próximo, né? Quem que está preparado aí para assumir? E você falar, putz, não tem ninguém, caramba, você ficou lá 2 anos, 3 anos, 1 ano, sei lá quanto tempo, não formou ninguém, não formou nenhum novo líder, ninguém que possa estar aspirando aí uma posição de liderança. Isso para um líder é triste, né? E o ciclo não se fechou. Então, quando a partir de hoje você assumir uma equipe, para você que está se preparando, você vai assumir uma equipe, está assumindo uma equipe de trabalho. Lembre-se dos estados de comportamento, lembre do perfil comportamental. Primeiro você estuda isso, porque não importa se é segurança, não importa se é limpeza, não importa se é vendas, não importa qual seja a função. São pessoas que estão envolvidas no processo. Eu vou dar um exemplo aí para quem está no Rio, ou para quem gosta de futebol, por exemplo. O Renato Gaúcho é um baita técnico. Foi para o Flamengo, aquela história toda, né? Que time de 200 milhões, e ele não ficou muito tempo. O trabalho não deu os resultados que se esperavam, né, dele e da equipe. Por quê? Não encaixou, né? Não combinou as ideias, o time não rendeu tanto assim. Então, é importantíssimo, né, que você, para não correr esse risco, conheça a sua equipe, trabalhe a sua equipe, analise o perfil comportamental e os estados comportamentais. Essa é a primeira lição de casa. E quando você começar a treinar o novo líder, aquela pessoa que vai caminhar na jornada com você, em algum momento ela vai assumir. Lembre-se de ensinar para ela, de mostrar para essas pessoas, esses assuntos relacionados a perfil comportamental, porque eles vão fazer toda a diferença na sequência do processo. Então, primeiro passo está dado, né, Roberto? Entregamos. Vamos agora partir para o segundo momento, né, onde você vai multiplicar e duplicar esses potenciais, esse conhecimento para treinar as novas lideranças, para que o ciclo fique completo. Roberta, você quer passar algum recadinho, Roberta? Tem o mês de dezembro, né, que a gente comemora a campanha de prevenção contra a AIDS, né, Roberta, que a gente está trabalhando nesse mês de dezembro. Sim. Também é super importante. E também contra o câncer de pele, principalmente para os profissionais que trabalham expostos ao sol, né, que estão sujeitos à temperatura, né, é muito importante tomar esses cuidados, é bom lembrar, né, Roberta? É isso aí, vamos nos cuidar, vamos cuidar da saúde, né, vamos cuidar aí da nossa pele, né, o protetor solar, as pessoas que trabalham muito no sol, né, não se descuidem, né, para que a gente possa prevenir aí as doenças, né, esteja sempre em dia aí com seus exames, né, e é o que a gente sempre fala, né, Wagner, o nosso dia a dia é muito corrido, então é essencial aí que a gente tenha esses cuidados com a saúde, com a alimentação, para que tudo ocorra bem, né. E agora, né, Wagner, vou falar agora, vamos começar alguns passos práticos aí, né, do nosso método, né? Deixa eu só trazer um assunto aqui, que o pessoal está falando. Eu lembrei, esqueci. Tô vendo aqui. Esqueci e lembrei, porque eu estou vendo o pessoal colocar no chat aqui agora. Hoje é aniversário do nosso querido professor Teane Silva, né? Eu lembrei umas 6 vezes do aniversário dele hoje para falar com ele, e o pessoal tão gentilmente está lembrando aqui, cumprimentando o professor Teane pelo seu aniversário. Então, claro, né? O professor Teane está acompanhando aqui o chat também, deve estar feliz aí com os cumprimentos que vocês estão enviando aí para ele, e nós também, né, Roberta? Eu aqui, sim. Wagner, Roberta Assis, queria também parabenizá-lo, viu, professor, pelo seu aniversário, muitas felicidades, né, que Deus dê muitos anos aí de saúde, de trabalho, para que você continue, né, abrindo os caminhos, abrindo espaço, né, e trazendo
contribuições relevantes para a vida de tantas pessoas que com certeza você tem feito a diferença no dia a dia. Então, parabéns, viu, professor Teanes, pelo seu aniversário. Muitas felicidades. Parabéns, professor Teanes, um grande abraço, né? Também meu, muitas felicidades, ainda mais sucesso, né? E que ele passa aí todo esse conhecimento para todos nós, né? Um grande abraço aí no seu aniversário. Especial meu aqui e do Wagner no programa Liderança News aqui nessa noite. Isso aí. E vamos lá, né? Vamos falar um pouco dos passos aqui práticos agora, então, Wagner? Posso começar? Roberto, eu adoro tudo, né? Eu adoro todas as partes. Eu sou um fã de assuntos relacionados à liderança, porque eu sei a diferença que fez na minha vida, na minha carreira profissional, à frente de tantas equipes. Então, essa parte teórica, que é muito interessante, é onde você mapeia o comportamento geral das pessoas e começa a identificar isso na sua equipe. E agora você assumiu de fato a sua equipe. Nós vamos entregar aqui para vocês um passo a passo para como é que você vai fazer a coisa funcionar. E lembre-se, nós estamos falando aqui de duplicação. Como é que você vai trazer isso para as novas lideranças? Como é que você vai formar sua equipe, formar os novos líderes a partir desse conhecimento? Então, anota aí. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar no seguinte, né? Como duplicar conhecimentos? Você que é líder e você quer potencializar a sua equipe e desenvolvê-la. Como que você faz isso? Primeira coisa, os líderes precisam ter humildade. A palavra humildade diz tudo. Um líder jamais pode ser arrogante, autoritário. Essa liderança ficou lá para trás. Então, um bom líder hoje, ele tem que ter humildade. A humildade de pedir ajuda da equipe, tá? A humildade que quando ele assume uma nova equipe, né, ele não conhece nada daquela empresa, ele tem que ter a humildade do quê? De conversar com cada um da sua equipe, para conhecer essas pessoas e para pedir ajuda. Por quê? Porque ele está assumindo neste momento, então ele precisa que a equipe passe para eles, tá? Para ele, o que está acontecendo naquela empresa. E ele só vai conseguir isso sendo humilde, se alinhando a empresa e a equipe, tá? E pedindo o quê? Que eles trabalhem juntos, tá? Nós temos que tirar da cabeça aquela coisa de que o líder está aqui acima e a equipe está embaixo e que as pessoas não se misturam. Não é isso, tá? A equipe que tem um líder que trabalha junto com ela, que quando ele precisa, ele chega na equipe e fala, pessoal, eu preciso de vocês, da ajuda de vocês. Ele tem essa humildade, essa equipe vai estar junto com ele. E a mesma coisa quando a equipe precisar do líder, né? Ter a abertura para chegar nesse líder e falar, olha, nós da equipe estamos precisando da sua ajuda porque tem alguns problemas que nós não estamos conseguindo resolver. Então, é mão dupla, é uma cooperação, tá? Então, hoje, né, os líderes, né, e as suas equipes, eles trabalham juntos, e não mais aquela separação do líder ficar numa sala fechada, da pessoa não poder chegar nele. Às vezes tem líderes que a equipe tem medo. Ele fica numa sala com uma porta fechada e às vezes os maiores problemas estão estourando lá fora e ninguém vai entrar na sala dele para falar. Por quê? Porque ele não dá abertura. Será que você, como líder, está fazendo como? Será que você está ali, sentado junto com a sua equipe, numa mesma sala, compartilhando o dia a dia? Ou será que você está numa mesa separado, numa sala fechada, e se alguém entrar lá, você ainda acha ruim? Né? Roberto, oi? E eu não vou falar nem que é uma técnica, tá? Antes eu até usava essa palavra que eu falava que era uma técnica. Mas agora, assim, mudando um pouco, né, as palavras, um comportamento que funciona muito bem para que você conquiste essa equipe e traga ela para o seu lado, a gente já falou disso no programa passado, né, é o fato de você fazer perguntas e perguntas realmente interessadas, mesmo que você já saiba a resposta. Isso é um comportamento extremamente, né, poderoso,
dá muito resultado, porque, em geral, né, Roberta, as pessoas, elas querem falar de si, as pessoas querem falar o que ela sabe fazer, mas ela nunca, ou muito provavelmente nunca pergunta, ou dificilmente pergunta para o colega do lado, cara, o que você faz? Como é que você faz isso? Como é que você consegue pôr isso em prática? As pessoas não se interessam tanto em perguntar para o colega do lado como ele faz, como ele consegue. E quando você adota esse comportamento e você passa a penetrar na sua equipe, com cada um dos membros da sua equipe, e perguntando a eles, cara, como é que você faz? Me mostra, gostei de ver, eu tive acesso ao resultado, eu queria ver como é que você chegou nisso, por que você faz assim? Gente, vocês não têm ideia do poder que isso traz. Né? Porque aí o próximo passo, que é esse que a Roberta falou, de abertura, de tudo mais, está muito mais simplificado. A coisa já aconteceu. Porque as pessoas notam que você se interessou verdadeiramente por ela, pelo trabalho dela. Isso traz um sentimento de importância e de pertencimento gigantesco. Então, eu incentivo, né, encorajo a todos vocês, com qualquer pessoa que você for lidar amanhã, a partir de amanhã, pergunta para ela, cara, legal isso aí, como é que você faz? Como é que você preenche essa planilha? Por que você faz isso? Olha, eu vi que dá certo, me ensina. Né? E será que a gente tem coragem de perguntar, né? De falar com um colega de trabalho, cara, me ensina a fazer isso aí? Mas isso é extremamente poderoso, a conexão é imediata, o senso de importância e de pertencimento dessa pessoa vai lá em cima e você vai ser o líder referencial para ela. Você vai ser. Quando ela tiver que procurar alguém, ela vai procurar você. Você pode ter certeza absoluta, né, Roberto? O que acontece? A equipe, ela tem que sentir essa abertura por parte do líder, né? Que ele está interessado em saber sobre a sua rotina, sobre o seu trabalho. Se é um líder que ele não está nem aí como você faz, que ele não mostra que a sua atividade é importante, essa equipe ela vai se afastar desse líder, tá? Ela vai cada vez mais se afastar e os problemas vão estourando, porque eles não vão ter coragem de chegar no líder e passar alguma coisa, tá? Então, o líder hoje, além de ter essa humildade, nós temos que pensar no quê? Um líder, ele tem que saber ouvir, tá? Não é o líder chegar e só determinar as atividades. Claro, ele vai fazer a divisão de tarefas, ele vai orientar, mas será que esse líder, então é a segunda coisa importantíssima, ouvir a equipe. Será que esse líder, será que você como líder está ouvindo a sua equipe? Você está parando um pouco sua atividade para sentar com cada um e ouvir o que está acontecendo? Porque são eles, né, Wagner, que vão trazer para você o que está acontecendo, que vão trazer para você o que precisa ser melhorado. E se você pensa que é perder tempo ouvir sua equipe, é o contrário. Ouvir a sua equipe, você está ganhando tempo, conhecimento e também está ganhando o quê? Uma equipe cooperativa, tá? Então, eu já ouvi muito nas empresas que eu dou consultoria, líderes que falam que não querem perder tempo de ficar conversando com a equipe, pensando que isso vai perder tempo, né? E não, você está ganhando aí, né, toda a confiança da sua equipe. Uma coisa que é importante também ser verificado é, por mais que as atividades sejam simples, né, conforme você falou, né, Wagner? Mas a atividade dele eu já sei. Ok, mas ele como seu funcionário, como profissional da sua equipe, ele não quer se sentir um número na sua empresa. Ele quer se sentir um profissional no qual o líder dele está dando importância para a atividade dele. Está vendo como ele está trabalhando. Né? Então, você chegar, sentar e ver como ele faz a atividade, elogiar, e isso é essencial. Tá? Então, assim, pode falar, Wagner. O poder disso, ele se torna muito mais potencializado, principalmente com as tarefas simples. Porque, de repente, nas tarefas complexas, são aquelas que a gente acompanha mais de perto,
o profissional, às vezes, tem que ser um profissional mais qualificado, e a gente tende a dar mais importância para essas tarefas, e às vezes não tanto para as tarefas que são simples. E essas pessoas são as que mais precisam ali, na verdade, de serem ouvidas, de entenderem que o seu trabalho é notado e percebido e é importante. Então, é fundamental esse passo que a Roberta está trazendo, de ouvir, a disposição em ouvir. Eu adorava começar uma reunião, Roberta, com o meu time, com essas palavras assim. Eu sentava lá e falava, e aí, pessoal, me conta. Praticamente só isso. Porque os assuntos vão surgir, as demandas ali que precisam ser tratadas vão aparecer, e, em geral, quando você pensa no desenvolvimento de equipes, as respostas saem da própria equipe. Porque aí vai acontecer aquele efeito, Roberta. Quem foi que falou? Quem foi que falou que daria certo? Não foi você. Foi a própria equipe que produziu as respostas, as soluções e as alternativas. E aí cabe ao líder no desenvolvimento profissional dar acompanhamento, validar aquela ideia, lógico, não pode ser algo absurdo, mas dar suporte para que ela consiga colocar em prática aquilo que ela identificou como oportunidade. Faz toda a diferença. Sem dúvida, né? Eu tive um exemplo, Wagner, que aconteceu o quê, né? Para o pessoal aqui saber também. Quando eu trabalhava, né, na empresa de vigilantes, né, que eu era gerente de RH, tinha uma das moças, né, que era da limpeza, e ela um dia, num cafezinho, veio comentar comigo, falou, a minha atividade aqui é tão básica, ninguém dá valor, ninguém valoriza o que eu faço. O que ela precisava, Wagner? Ela precisava entender a importância da atividade dela, né? E eu lembro que eu falei para ela exatamente isso. Falei, você já imaginou essa empresa sem a limpeza que você faz aqui? Você já imaginou a empresa ficar aqui uma semana sem você? Aí ela parou para pensar, ela falou, nossa, já. Eu falei, e o que aconteceria? Acho que ninguém aguentaria trabalhar num ambiente sujo, né? Então, eu falei para ela, então, você está vendo aí a importância da sua atividade? Então, sua atividade não é somente mais uma atividade, ela é essencial. E foi onde ela me disse, nossa, eu nunca parei para pensar dessa forma. Eu estava me sentindo muito desvalorizada e agora eu estou vendo que eu sou importante aqui na empresa. E isso deu um incentivo nela, deu uma motivação que ela começou a trabalhar todo dia mais contente. Por quê? Porque ela enxergou a importância do que ela fazia. Então, o líder, ele mostra para as pessoas da equipe a importância das atividades que essa pessoa faz, né? Porque às vezes ela está no automático, ela fala, eu vou lá, tiro o lixo do banheiro, não sei o quê, todo dia a mesma coisa. Tá, então, e qual a importância disso para uma empresa? Tá? Vamos dar um exemplo ainda que eu vi acontecer, porque eu trabalhei numa empresa, no RH, era uma empresa na parte de coleta urbana, coleta de lixo. A cidade aqui já chegou a ficar sem coleta de lixo um dia inteiro, que entraram em greve. Vocês não têm noção do que virou a cidade, né? Então, aí que eu falo a importância desses profissionais, né? Então, são coisas que basta o líder sentar com o profissional e mostrar isso para ele, tá? Outra coisa, o líder, ele tem que deixar com que as pessoas participem das decisões, tá? Como? O líder, ele pode até já ter, né, algumas sugestões para resolver um problema, mas é muito importante ele levar esse problema para a equipe, tá? Falar, pessoal, estamos com esse problema, eu quero ouvir o que vocês acham, que sugestões vocês podem dar para resolver, e ouvir estas pessoas, tá? Porque quando você ouve sugestões da sua equipe, a sua equipe está sentindo que ela está participando das decisões, ela aumenta o seu comprometimento, tá? E ela passa a ser mais engajada, porque ela vê que a opinião dela tem importância. Ela não é só mais um número na empresa, ela é uma profissional ou um profissional que é ouvido e que o líder ainda elogia. Ele pode não pegar todas as ideias e implantar,
mas ele elogia que as pessoas participem e que as pessoas deem as sugestões. Será que vocês estão ouvindo as sugestões da sua equipe ou estão lá resolvendo tudo e não importa o que a sua equipe está falando? E eu vou falar, hein, que os maiores problemas são resolvidos com sugestões da equipe e que tem muito líder que não ouve e aí depois de um tempão que ele vai ver que o negócio está estourando, alguém fala de novo para ele, ele fala, por que eu não ouvi o meu profissional antes? Não é, Wagner? Exatamente. Assim, eu adoro escutar você falar, porque assim, tudo, exatamente tudo isso que a gente vive na prática, né? E isso eu chamo do jogo, né? Eu falo que nós estamos jogando um jogo. E como todo participante de um jogo que está participando ali, que está jogando, ele quer interagir, ele quer entrar em campo, ele quer fazer parte do jogo. E nós precisamos fazer com que as pessoas joguem o jogo, se sintam parte do jogo, que ela entenda qual é a função dela dentro do jogo. Nós não precisamos jogar o jogo sozinho. Pelo contrário, nós precisamos fazer com que essa equipe, com esse time, jogue o jogo. Roberta, isso são coisas que parecem tão básicas, mas são tão poderosas, são tão potentes, traz tanto resultado que, quando você está falando aí, eu estou aqui lembrando, fala, caramba, das vezes que eu apliquei esse processo e dos resultados que foram tão exponenciais. Quando eu chegava no posto de serviço, era uma coisa das mais maravilhosas que eu podia observar, que é falar, cara, não acredito que está acontecendo, olha o poder que isso tem. E aí acaba aquele negócio de ser um fiscal, né, de ser um chefe. Acabou. Você não vai precisar interagir dessa maneira na maior parte das vezes. O trabalho começa... Tudo que o líder quer é que o trabalho aconteça, que o trabalho tenha resultados, que o trabalho prospere. Agora, nós precisamos proporcionar as condições para que isso aconteça. Está lá no monjo executivo, né? Ele fala que as pessoas estão dispostas a fazer um bom trabalho se lhes for proporcionado um bom ambiente. E um bom ambiente passa por esses elementos que a gente está construindo aqui, que já construímos e agora estamos formatando num modelo para que as pessoas possam seguir, né, Roberta? É muito poderoso isso, eu me empolgo, Roberta, com esse tema, viu? É muito bom, né, Wagner? E você falou deste livro, tem um outro livro que eu indico, eu já indiquei num programa nosso aqui, eu quero indicar de novo, tá? Que é o livro Problemas Oba, do Roberto Chiniachiki. Nós temos que enxergar problemas como um meio de se desenvolver. Se não houvesse os problemas, como que nós, profissionais, iríamos nos desenvolver no dia a dia? Este livro, para quem é gestor, né, é importantíssimo. Ele olhar para um problema, não só para reclamando deste problema, mas usando este problema para quê? Oba, vou desenvolver e vamos sair desse problema melhor. Só que eu só saio de um problema melhor e desenvolvido se eu trabalho com a equipe. Gente, nós não ganhamos nada sozinho. Nós não desenvolvemos nada sozinhos. O líder que quer trabalhar sozinho, né, que fica ali sozinho e não quer compartilhar com a sua equipe, ele não vai chegar em lugar nenhum. Se fosse para o líder trabalhar sozinho, ele não teria equipe. Então, seria só ele ali, né? Então, nós temos que verificar isso. Um outro ponto importante, né, Wagner, é o quê? O líder, ele tem que delegar as atividades, tá? Ele não pode ali ficar no operacional. Ó, gente, outra coisa importante do método. Você, como líder, está delegando as atividades para a sua equipe, mas é delegar para desenvolver, não é delargar, né? Ó, tô um problema aqui, tô atividade, se vira. Não. Se eu quero multiplicar um potencial, eu vou delegar a atividade, eu vou treinar a pessoa para fazer, tá? E vou incentivá-la a fazer. Eu vou mostrar que eu confio nela para fazer. Porque se eu delegar e não confiar nessa pessoa, da equipe, eu estou jogando tudo fora. Então, delegue, desenvolva, mostre que você acredita no potencial daquele profissional, tá?
Você, como líder, vai acompanhar. Você vai verificar se ele está fazendo, se ele tem dúvida, mas não vai fazer por ele, tá? Então, o que eu vejo acontecer é o quê? O líder delegou, na primeira dúvida do funcionário, em vez de ele verificar a dúvida e explicar, é desse jeito, ok, você entendeu? E deixar ele fazer, o que o líder faz? Então daí que eu resolvo. Você jogou tudo fora. Você desmotivou a pessoa da tua equipe, porque ele vai falar, nossa, eu realmente não dou conta de nada, não vou assumir mais nada mesmo, porque ele me passou e pegou de volta. Então, essa pessoa já perdeu a confiança nela e em você como líder. E você, como líder, pegou para você de volta. Você não desenvolveu o seu profissional. Então, no momento desse, você vai fazer o quê? Você vai tirar a dúvida, você faz assim e pode continuar fazendo. Um líder, ele vai desenvolver também as pessoas da sua equipe, realmente para quê? Para que alguém da sua equipe esteja muito bem desenvolvido e amanhã ou depois possa ocupar o lugar dele. Mas não é que possa ocupar o lugar dele para tirar ele de lá como líder. Se você desenvolver tão bem alguém da sua equipe, ou melhor do que você é um bom gestor, você é um bom líder, então você vai ser promovido. É este o pensamento, tá? Você está desenvolvendo. Outra coisa, gente, outra técnica que eu usei, Wagner, e uso demais. Quando alguém da sua equipe voltar para você como líder com um problema, olha, Roberto, eu tô com problema, lá na Honda, o pessoal não tá fazendo a Honda direito, tá dando problema. Você vai voltar para ele e falar, ok, que sugestões você me dá para resolver esse problema? Não sei. Não, eu tenho certeza que você consegue ter algumas sugestões, tá? Faz o seguinte, pensem em 3 sugestões, né? E daqui a pouco você volta aqui para mim. Você está fazendo aquela pessoa pensar em como resolver. Se essa pessoa chegar em você com um problema e você simplesmente resolver para ela, você não está multiplicando o potencial, você não está desenvolvendo. Então, você devolve o problema para ela, mostra para ela que ela sabe, sim, dar sugestões, que você acredita, e aí você volta aqui com as sugestões. Gente, eu fiz isso com várias equipes, tá? E o pessoal começou a pensar mais em sugestões, ampliar os horizontes, tá? E a ser uma equipe super engajada. Se eu pegasse isso e falasse, daí que eu resolvo, eu acabava com tudo isso e não multiplicava um potencial, né, Wagner? Exatamente. Roberta, no chat aqui tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal. E, pessoal, não esquece do joinha. Daqui a pouco eu vou falar quem não deu joia ainda, que está aqui assistindo, mas vamos dar uma chance para ele lá e clicar no joinha, né, Roberto? Sim. Mas daqui a pouco eu vou falar quem não deu joinha ainda. E tem uma pergunta aqui do Eduardo que eu gostaria de responder. O Eduardo colocou assim, vocês acreditam que esses profissionais mantêm o seu trabalho a nível de excelência por quanto tempo? Não sendo somente um número, eles merecem gratificações como incentivo? Bom, eu vou fazer um comentário para o Eduardo, contando um case, na verdade. Eu estava preparando uma pessoa para liderança, essa pessoa foi meu aluno e tal, aí contratei para trabalhar comigo, e aí estava preparando ele para liderança, e chegou um determinado momento, ele era da área metalúrgica. Chegou um determinado momento que ele falou assim, digamos que estava com 1 ano, mais ou menos, esse processo. 1 ano. Às vezes não é tão rápido assim, né? Ou, se você colocar numa linha do tempo, 1 ano pode ser muito rápido também. Mas, enfim, nós estávamos mais ou menos com 1 ano de trabalho, e aí eu percebi que ele começou a titubear, começou a duvidar, começou a falar, putz, cara, não sei, eu acho que eu vou acabar voltando para a metalúrgica, porque lá eu vou ganhar um X a mais. Digamos que era, na época, acho que talvez uns 400, 500 reais a mais em relação ao que estava ganhando naquele momento. Se ele fosse voltar para a metalúrgica e tal. Eu falei, cara, é legal, tudo bem, você tem todo o direito de você se recolocar na área que você mais gosta. Só que tem um detalhe que é importante que você saiba. Você precisa ter um propósito. Todo mundo fala hoje do propósito, né? Mas quando você vai analisar,
ter um propósito muito claro definido é fundamental, é essencial, né, para você construir resultados. Então, eu falava para ele, cara, você tem que ter um propósito, seja aqui ou seja lá, para que você tenha um rumo, para que você tenha um objetivo, para que você tenha clareza do que você está fazendo. Aí, complementando a resposta para o Eduardo, falei, cara, nunca vá atrás de R$100 a mais, de R$200 a mais, de R$300 a mais. Não corre atrás da grana, cara, não corre atrás de R$100. Por mais estranho que possa parecer isso, vocês vão ver que faz sentido, né? Porque senão alguém te chama amanhã para ganhar R$100 a mais, para ganhar uma gratificação a mais ali, ou acolá, para ganhar mais 300 conto ali. Só que quando você não tem propósito e você vai migrando, vai pulando de situação para situação atrás de R$100 a mais, R$200, R$300 a mais, você até consegue alguma coisa. Só que como isso não está no seu propósito, lá na frente, na terceira ou quarta etapa disso, vai acontecer algo que te coloca lá atrás de novo. Aí aqueles 400, 500 reais que você conseguiu mais do que você tinha naquele momento inicial, passam a não existir mais. E normalmente quando acontece isso, você volta lá para a primeira fase ganhando menos do que você estava. Então ter um propósito é fundamental. Então gratificação, eu sou a favor das pessoas serem bem remuneradas, terem o seu trabalho financeiramente reconhecido, mas não é através de gratificações por ela ter feito um bom trabalho, por ela não faltar, por ela ser um profissional de excelência. O profissional de excelência, ele faz bem o tempo todo, ganhando ou não ganhando. Né? Eu acredito muito, né, nesse modelo. Eu trabalhei, eu nem sei quantas, se eu fosse somar, quantas horas extras que eu fiz, sem ganhar nenhum centavo naquele momento. Mas eu fui múltiplas vezes recompensado pelas situações naquela mesma empresa e em outras empresas, múltiplas vezes recompensado e que pagou todas as horas que eu me esforcei, que eu fui lá e batalhei, que eu me doei, em que eu fui ali buscando ser esse profissional de excelência o tempo todo, ganhando ou não ganhando. Então, eu acredito nesse modelo. Né? Eu acredito nesse modelo e até gostaria que vocês comentassem aí no chat se faz sentido ou não. Wagner, o que você falou faz total sentido, é excelente aí as suas explicações, né? Porque realmente um profissional, ele tem que trabalhar por um propósito, né? Por algo maior e querer mostrar sempre, né, um bom trabalho. Por quê? Porque um profissional que ele mostra um bom trabalho, um bom desempenho, que ele gosta do que ele faz bem feito, essa gratificação, esse reconhecimento vai vir naturalmente, né? Eu que trabalho aí com a parte toda de RH, cargos e salários, meritocracia, né, que é utilizado muito hoje em dia para premiar aí os profissionais, o que nós verificamos, tá? Que um bom profissional, ele não precisa sentar com o diretor para pedir aumento, tá? Porque assim, a partir do momento que eu tenho que sentar com o meu diretor para falar para ele que eu quero aumento, tá? Sabe o que ele vai falar de volta? Ok, você quer aumento? Então me fale quais pontos você desenvolveu a mais para eu poder te dar um aumento. Entendeu? É isso que ele vai falar. E isso é chato. Eu acho que o profissional precisar pedir aumento é desagradável. Então, a partir do momento em que você sabe que você está fazendo o seu máximo, tá? Isso vai acontecer naturalmente. Vamos supor que não aconteça. Vamos supor que você está naquela empresa, está passando tempo e não aconteça isso. Aí, cabe a esse profissional começar a procurar novas oportunidades, né? Uma empresa no qual vai valorizar o seu trabalho, entendeu? Por quê? Porque você sabe que você está se engajando. E uma empresa que trabalha corretamente, ela vai ver esse desenvolvimento e ela vai sim reconhecer, tá? Então, é isso que tem que ser verificado. Outra coisa, quando você fala em propósito, né? Eu tenho um exemplo na minha própria carreira profissional. Eu sou formada em administração, trabalhei anos na área administrativa, cheguei a ser coordenadora administrativa, só que eu me apaixonei pela área de RH. Eu poderia estar lá como coordenadora administrativa até hoje, só que não era aquilo
que me deixava feliz, entendeu? Não é aquilo, não era aquele trabalho que eu levantava de manhã e tinha satisfação. Quando eu percebi isso, e eu decidi fazer vários cursos para a área de RH e de gestão de pessoas, eu que fui fazer os cursos, não foi a empresa que pagou para mim, porque eu queria investir em mim, é um investimento na minha carreira. Então, pessoal, não vamos esperar isso só da empresa, que é um investimento na sua carreira. Eu investi em vários cursos de RH e o meu sonho era entrar no RH. Então, eu estava como coordenadora, ganhava bem na época, só que não era aquilo que me dava satisfação da vida profissional. Eu fiz os cursos de RH e eu voltei realmente para trás. De coordenadora administrativa, eu fui entrar numa outra empresa como analista de RH. Eu fui ganhar menos. Mas por quê? Porque eu tinha um propósito de entrar na área de RH. Eu ganhei entrando menos, mas aquilo me fazia bem, aquilo fez eu me desenvolver, e foi onde eu fui crescendo e cheguei hoje, graças a Deus, aí, a trabalhar com gestão de pessoas. Então, em alguns momentos da nossa vida, às vezes a gente não vai ganhar um salário tão alto, né? Às vezes as pessoas não vão reconhecer, mas cabe a nós, como os profissionais, ir atrás desse propósito, ir atrás desse sonho, né? E as coisas vão acontecer naturalmente. O que a gente não pode ficar parado, né, Wagner? Vendo um monte de coisa acontecer, reclamando de várias coisas e não fazendo nada de diferente, né? Aí realmente aí fica delicado. E vamos falar mais uma coisa aqui também, que é importante do líder fazer nesse método de multiplicar um potencial. Roberto. Vamos lá. Será que esse líder, tá? Ele está acompanhando, né, a rotina, conforme o Wagner falou, pedindo para ver os relatórios, para ver as planilhas, as rondas, os e-mails e as inspeções. Mas não é pedir com aquele autoritarismo, né, Wagner? Pode falar aí. Não, é só lembrar, nesse quesito que você está trazendo agora, pessoal, faça um teste. Use aquela frase que eu contei no outro programa. Cuida disso para mim. Nessa delegação, que a Roberta está trazendo agora, use essa frase é muito impactante. Quando você construiu as etapas anteriores, e você chega na hora de delegar, cuide disso para mim. E faz toda a diferença. Eu adoro essa frase e queria relembrar, Roberto. Pode continuar, por favor. Isso aí, né? Você mostra para a pessoa, né, a importância que você está dando realmente para a atividade dela, né? E aí, quando você está ali pedindo os relatórios, está vendo o relatório está vendo sobre as rondas, sobre as inspeções, não é aquele autoritarismo. Deixa eu ver o relatório, deixa eu ver. Você fez aqui a planilha, nossa, tem todos os detalhes, está muito bem feita, parabéns. Aí vamos falar do quê? Feedbacks, né? Então, olha esse método aqui de feedback, né? Inclusive, eu dei uma palestra, né, para uma faculdade algumas semanas atrás, e quando eu falei sobre esse feedback, o pessoal tudo falou, ainda comentou, ele falou, nossa, eu fazia diferente esse feedback, nós vamos mudar agora. Primeiro, tem líder que só dá feedback negativo. Para ele, quando fala em feedback, ele só pensa no negativo. Então, ele só chega na equipe, né, para dar bronca e para falar o que eles estão fazendo de errado. Imagine você olha a empatia. Imagine você, líder, né? Se coloca no lugar da sua equipe. Nossa, ele está fazendo sempre tudo certinho, ele está se engajando. Uma coisa que ele faz errado, você vai lá e dá o feedback negativo nele. Todo o resto que ele faz bem, não fala nada. Como que você quer multiplicar um potencial fazendo isso? Entendeu? Aí, primeiro, dê feedback negativo, é importante, mas dê os feedbacks positivos. São as pequenas coisas que ele faz no dia a dia que fazem a diferença. E se você não mostra para ele, nossa, olha, parabéns, você fez a planilha bem feita hoje. Parabéns, eu vi aqui o e-mail que você passou lá para a gerência que eu pedi. Parabéns, olha, seu uniforme aí, você está impecável hoje, gostei de ver, estou vendo que você está animado. Será que você está fazendo isso com a sua equipe ou não está fazendo?
E ao ter que dar um feedback que ele é negativo, então olha o método, né, que é diferente. Né? Nós falamos numa outra live aqui, mas é importante falar hoje, no outro programa. Quando você vai dar um feedback negativo para qualquer pessoa, primeiro, veja as qualidades que essa pessoa tem. Quem é um profissional que não tem só os defeitos e as coisas erradas que ele está fazendo, tem as coisas certas que ele faz. Então, na hora de dar o feedback negativo, primeiro elogie as coisas positivas que ele faz no dia a dia. Por exemplo, Wagner, olha, eu estou vendo aqui que você vem trabalhar animado todo dia, você está de parabéns, você está fazendo um relatório que eu pedi muito bem feito, você realmente lá fez a ronda da forma que foi solicitado. Olha, gostei de ver. Só que tem um ponto aqui que eu gostaria que você melhorasse um pouco, tá? Realmente sobre aquelas inspeções. Eu preciso que você melhore nesse ponto. Se você fizer isso, eu tenho certeza que ainda vai ficar melhor o que você faz no seu dia a dia, tá? Conta comigo, se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, venha aqui falar para mim, mas é só esse ponto de melhoria, ok? O restante aí, continue como você está. Vocês perceberam o feedback que eu dei para ele, como foi totalmente diferente? Você acha que essa pessoa ela vai ficar engajada em melhorar isso ou não? Claro que vai, porque eu mostrei as coisas boas e eu pontuei a ruim, ajudando ele a desenvolver, tá? E incentivando o que ele consegue. Agora, imagine eu chegar nele e falar assim, ô Wagner, a sua inspeção está péssima. Você faz sempre tudo isso errado. Não tem condições. Ou você melhora ou não vai ter condições mesmo. Pronto. O que eu fiz com o Wagner? Eu destruí o Wagner. Eu destruí a motivação. Ele vai desenvolver? Não. Ele vai melhorar? Não. Então, foi um feedback jogado fora. Tá? Então, a maneira de se dar um feedback tem que ser da forma que eu estou falando para vocês. Assim você desenvolve e melhora ele. Ao contrário, você destrói completamente o profissional da sua equipe. Não é, Wagner? Aliás, Roberta, tem cursos, né, que ensinam a dar feedbacks, porque uma das grandes deficiências das lideranças é em dar feedback. Muitas nem dão, nem existe esse processo, esse passo dentro da empresa. E aqueles que ainda, digamos, que se arriscam a dar, fazem em boa parte das vezes, em algumas vezes, de forma negativa. E o feedback não é para isso, é o contrário. Ele é uma forma de você sinalizar para a pessoa aquilo que está legal e aquilo que ela pode fazer diferente. Não é nenhuma questão de estar errado, né, Roberta, muitas vezes, né? É que pode ter uma maneira diferente de aplicar que dê melhores resultados. É um ponto de melhoria só, né? Exatamente, talvez com menos esforço, talvez com mais simplicidade, com mais rapidez. Então, tem cursos que ensinam a isso, e eu confesso que em boa parte da minha jornada eu evitei dar feedbacks, porque acontece aquela situação. Digamos que tem lá a liderança, aí todo mundo está vendo que o colega não está indo bem, que ele não está produtivo, que está fazendo errado, mas ninguém quer chamar daquele de indispor, né? Ninguém quer se indispor com a pessoa. Ninguém quer ir lá falar, porque às vezes o cara é chato, porque às vezes ele é isso, porque às vezes ele é resistente. E nós já falamos aqui como lidar com o resistente, né? Mas aí ninguém quer ir lá falar. E o dia, Roberto, que eu tive que dispensar uma pessoa da minha equipe por falta de feedback. E aí ele me perguntou, Wagner, eu estou surpreso com essa demissão minha e eu não entendi o porquê, porque eu acho que eu trabalho bem. E de fato não era um mau profissional, mas ele estava meio desajustado do objetivo que se tinha para aquela atividade. E, Roberta, o dia que ele falou isso para mim, mudou a minha concepção relacionada a feedback, porque eu me senti culpado. Eu não era o único líder dele, era uma equipe de supervisão, então ele tinha outros líderes na equipe. Mas eu me senti culpado pela demissão dele por não ter, porque ele foi sincero da forma que ele falou. Ele foi sincero. E, de fato, talvez ele não tenha notado, ele não tenha percebido que aquilo era importante. A partir desse dia, eu fiz uma promessa comigo mesmo. Falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou chamar uma pessoa para
na hipótese de ter que desligar, sem ela saber antes, não é no momento, antes, o que ela poderia ter feito diferente. E a partir daí, Roberta... melhorar, né, Wagner? Se ela não sabe o que ela precisa melhorar, né? Para ela, às vezes, estava tudo certo, né? Fez toda a diferença, Roberta. Porque, às vezes, não é tão agradável você ter que lidar com isso no dia a dia. Sim, né? Mas sem aplicando da maneira correta, funciona muito bem. E na hipótese do colega não querer mudar a sua postura, o seu comportamento, não querer mudar a sua atitude, quando você chama ele para o escritório e digamos que, na hipótese de ter que dispensá-lo, quando aconteceu isso aconteceu depois, sabe o que a pessoa fala para mim? Cara, já sei. Já até estou esperando aí o que vai acontecer. Eu já até sabia. Beleza, cara, ele entendeu tardiamente, mas ele entendeu o porquê. E nunca mais, Roberto, eu escutei de uma pessoa falar assim para mim, eu não sei o porquê que eu estou sendo desligado, não sei porquê fui advertido, não sei o porquê fui suspenso. Pelo poder do feedback. As pessoas, elas têm que ter ciência do que elas estão errando, do que ela precisa melhorar, né? Só que não só quais são os erros dessa pessoa, mas como ela pode melhorar. Porque às vezes eu vou saber o que eu estou errando, mas eu não sei como melhorar. Então, o líder, além de ele mostrar o ponto de melhoria, ele tem que ensinar como melhorar aquilo. Ok, eu estou errando num relatório, mas como que eu posso melhorar? E o líder desenvolve essa pessoa para isso. Agora, você falar só o erro da pessoa também e não desenvolvê-la para melhoria, também não adianta, né? Então, pessoal, todos esses passos que nós falamos aqui hoje, se forem seguidos aqui à risca, aplicados na prática, no dia a dia, vocês vão ver a diferença e como vocês vão multiplicar potenciais, como vocês vão ter a equipe junto com vocês, sabe? Aquela equipe que você está no seu pior dia, você é gerente, sua diretoria está te cobrando, você está até com dor de cabeça, mas você olha para a sua equipe, fala, o pessoal da tua equipe fala, nossa, está difícil hoje, né? Acho que você não está legal hoje. A equipe conhece o líder. Aí a equipe que está engajada, ela vai olhar para o líder e falar, tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Olha que legal. E o contrário também. Do líder olhar para alguém da equipe e falar, você não está legal hoje. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Afinal de contas, nós trabalhamos com seres humanos, né? É o que nós falamos da liderança humanizada. Nós não trabalhamos com um número, tá? Nós trabalhamos com seres humanos. E o líder também tem sentimentos. O líder também tem problemas, o líder também fica triste, também fica desanimado. Mas se ele olha para a equipe e ele sempre incentivou a equipe, nesse momento a equipe vai estar do lado dele. E é isso que a gente consegue aplicando aqui esse método passo a passo aí no dia a dia do trabalho de vocês. Roberta, e eu queria aproveitar a passagem do Fabrício, diretor do Grupo Semprel, já agradecê-lo, né, por estar aqui acompanhando o Liderança News, e aproveitar para gerar, né, um insight que vai acontecer a partir do próximo programa. Eu falei bem aqui no início, quem não estava, e hoje nós estamos fechando o 3º ciclo do Liderança News, entregando para vocês um método, para que vocês possam aplicá-los no dia a dia e treinar a sua equipe e as novas lideranças a partir desse método. Já foi testado inúmeras vezes, foi aperfeiçoado, você pode ainda incrementar e melhorar muito isso ainda, mas se você seguir, você não vai errar. E aproveitando o Fabrício por aqui, que é diretor de uma grande empresa de segurança, o Grupo Semprel, que é a empresa que eu também trabalho, a partir do próximo programa, nós vamos trazer para vocês o título desse módulo, só para vocês entenderem, chama Visão Empresarial. E o que nós vamos trazer a partir do próximo programa Liderança News? Aí eu quero ver esse chat, como é que vai estar, Roberto? Estou até curioso para ver como é que vai estar o chat. Porque quando a gente toca nesses assuntos, as pessoas falam assim, mas você fala isso porque você é líder, porque você é supervisor, porque você é coordenador, porque você é gerente. Nós vamos trazer para vocês os bastidores da segurança, contando para vocês por que as empresas fazem o que fazem, por que os diretores
decidem da maneira que decidem, por que que às vezes acontecem coisas que a gente não compreende, a gente considera totalmente errada do ponto de vista da decisão da empresa. Então, nós vamos trazer aqui aspectos dos bastidores da segurança, trazendo essa realidade qual é, para que vocês compreendam o que acontece por trás das cortinas, que é extremamente importante para que você execute bem e compreenda melhor qual é, né, o papel, qual é o posicionamento que a gente deve ter no dia a dia quando se fala de visão empresarial. Então, queria agradecer o Fabrício por ter passado aqui, estar acompanhando, e a partir da semana que vem nós vamos acessar os bastidores da segurança com a cabeça do dono, com a cabeça do diretor e com a cabeça do gerente. Eu quero só ver esse chat aqui, como é que vai estar, Roberta Assis. Sim, eu também estou bem curiosa, né, para ver aí esse chat, né, as perguntas que irão surgir, né, e queremos muito que todos vocês estejam aqui na quarta-feira que vem, né, nós vamos começar a mostrar a visão empresarial, o lado aí, né, dos bastidores da empresa, né, então é essencial a participação de vocês, né, essa noite aí foi incrível, né, foi um prazer enorme estar com vocês novamente, contamos com vocês na próxima semana. Quem não deu ainda aqui a curtida, o like, curte aqui o canal para receber o convite para os próximos. Nós vamos ter programas especiais, temos um programa especial de ano novo, né, Wagner? Vem muita coisa aí por aí que nós já estamos aí preparando aí com muito carinho para todos vocês, tá? E queremos muito a presença aqui e a participação de todos. É isso aí. Eu também quero agradecer, estou feliz pelo resultado de hoje, né? Entregamos, né, Roberta, um ciclo, né, uma metodologia para que o pessoal possa seguir. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Anotem, revejam a live. A Lu está sugerindo aqui até que reveja alguns pontos da live novamente. Formate isso, crie um documentinho para você, para que você tenha um passo a passo para você seguir, um passo a passo que dá certo, dá muito resultado. E eu estou muito feliz por a gente ter chegado até aqui, nesse terceiro ciclo do Liderança News. Então, já fica o convite, quarta-feira que vem, 8h30 da noite, a Visão Empresarial, com Wagner Ferreira, olha, engasgando com o meu próprio nome, com Wagner Ferreira e com a Roberta Assis, aqui com o professor Teane Silva, estaremos todos juntos e conectados na próxima quarta-feira. Da minha parte, muito obrigado, gente, uma boa noite e até a semana que vem. Obrigado, Roberto. Obrigado, Wagner, obrigado a todos vocês, uma boa noite, até quarta-feira que vem, um abraço a todos. É mais um prazer.